Olá! Ensinar para os filhos o valor das coisas é responsabilidade dos pais. Mas se lidar com o dinheiro é complicado até para os adultos, passar esse conhecimento para crianças e adolescentes é uma tarefa bem mais complicada. A educação financeira desses pequenos deve começar desde cedo. E uma maneira de colocar os filhos no mundo da educação financeira são as mesadas. Porém, cuidados devem ser tomados para que esse artifício realmente atinja a sua finalidade. É fundamental também mostrar às crianças e adolescentes a importância de conquistar os valores que recebem, o que pode ser feito com a associação dos valores a pequenos trabalhos. Entretanto, não é interessante associar esse dinheiro ao desempenho escolar, pois o estudo deve ser incentivado pela importância que ele terá para a vida dessas crianças. O importante desse exercício do uso do dinheiro é justamente evitar que as crianças e os adolescentes cheguem à fase adulta cometendo os mesmos erros da infância, porque não aprendeu a lidar com os limites e as consequências das suas escolhas. Mas como ensinar esse público sobre a importância de se economizar? Quer saber a resposta? Então fique conosco, pois o Universidade Aberta está começando. O Programa de Educação Financeira nas Escolas é um projeto de extensão do curso de Ciências Econômicas em parceria com as Ciências Sociais. A ideia é desenvolver estratégias educativas por meio de programetes radiofônicos veiculados semanalmente na rádio da UPF e promover oficinas pedagógicas para grupos de terceira idade, grupos em situação de vulnerabilidade social e também para estudantes do ensino médio sobre como utilizar o dinheiro de maneira adequada. Mas antes de falarmos mais sobre esse projeto, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo, como sempre em parceria com a UPF TV. Não é preciso esperar que as dificuldades apareçam para falar sobre dinheiro. Quando pensamos em orçamento familiar, é difícil evitar alguns gastos. Então, entra em cena o planejamento financeiro, que envolve a família inteira. A professora Maria Joana aprendeu com a mãe a cuidar do orçamento. Minha mãe era a pessoa que levava as contas da casa muito ao pé da letra. Então ela sentava sempre e fazia isso, o orçamento da casa, quanto estava ganhando, quanto estava saindo, aonde o dinheiro estava indo. E talvez por ter visto ela por muito tempo, talvez não, eu acho que é óbvio que vem o exemplo dali, né? A vida inteira eu faço isso e toda e qualquer despesa eu tenho o costume de colocar nessa planilha, para saber em que é que eu estou gastando. Mas será que todo mundo leva os gastos na ponta do lápis? Ou melhor, nos gráficos do Excel? Olha, no momento, posso dizer que sou uma pessoa bem desorganizada nesse termo aí. Sim, organizo. Eu tenho anotado num caderninho, numa agenda, todos os meus gastos mensais. Tem os fixos e o que eventualmente vai ocorrendo, mas eu tenho tudo agendado. O que eu gasto, eu boto no caderninho. De certa forma, sim, né? Porque todas as contas chegam meio juntas, aí eu pago as mais vencidas, faço as compras, né, que daí vai todo o salário praticamente nas compras do mês. Aí eu que vou pagando as contas conforme dá, mas me organizo, porque é só eu que pago contas em casa, no caso, né, só eu trabalho. A famosa fábula A Cigarra e a Formiga exemplifica muito bem uma eterna questão que tentamos resolver diariamente. É melhor simplesmente aproveitarmos o dia de hoje ou nos prepararmos para o futuro? E quando essa dúvida diz respeito à renda familiar. Para o economista Gilcemar Zilli, a melhor escolha é planejar hoje para evitar surpresas desagradáveis no futuro. O futuro mais eficiente ou mais sustentável para qualquer pessoa, para qualquer empresa, ele ocorre a partir do momento que no presente nós conseguimos fazer todo um planejamento entre os gastos que nós vamos fazer, os investimentos que nós vamos fazer e a receita que nós vamos receber. Diante disso, a gente consegue ter uma informação muito mais precisa sobre como será o nosso futuro financeiro. Bom, então se a família faz isso, com o passar do tempo, esses jovens vão montar as suas famílias. Esses jovens vão repassar aos seus filhos. E o ciclo
continua. Para entendermos essa iniciativa, que quer inserir o tema da educação financeira na proposta pedagógica das escolas, comigo tenho aqui no estúdio o coordenador desse projeto, o professor doutor do curso de Ciências Econômicas, Ginês de Campos. Também conosco a colaboradora do projeto, a professora mestre de Ciências Econômicas, Amanda Guareschi. Eles vão nos explicar como o projeto está sendo desenvolvido e qual a melhor maneira de ensinar a educação financeira. Tudo bom, professor? Tudo bem. Obrigado pelo convite. E nós que agradecemos a presença, como sempre, parceria com o UniAberta. Professor, a educação financeira é uma preocupação generalizada, ainda mais num momento, por exemplo, como esse que estamos vivendo no Brasil, numa intensa crise. As crianças sentem essa crise, os adolescentes? De certa forma, sim, né? Nós estamos vivenciando uma situação de recessão econômica, com um alto nível de desemprego. Em certa medida, essas situações de endividamento, de dificuldades financeiras, passam a ser a realidade de muitas famílias no Brasil. Aproximadamente quase 60% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. E, consequentemente, sejam crianças, sejam adolescentes, eles estão acompanhando essas dificuldades financeiras que muitas famílias estão vivenciando. E é por conta disso que, de certa forma, essa proposta do nosso projeto visa justamente trazer para o espaço escolar um debate sobre a questão da educação financeira, a necessidade de organizar o orçamento doméstico, saber usar os diversos instrumentos de consumo que hoje está disponível por meio do sistema financeiro. Então, a ideia de sensibilizar, conscientizar desde cedo crianças e adolescentes sobre a questão da organização financeira, da disciplina financeira, do planejamento do orçamento doméstico. Essa é a nossa proposta, é um projeto que está vinculado à Estratégia Nacional de Educação Financeira, né, que foi criada por um decreto federal em 2010, né? Vinculado a essa estratégia nacional existe o Programa de Educação Financeira nas Escolas, na qual o nosso projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo está vinculado, né? E, portanto, é uma das ações a nível nacional. Essa não é uma preocupação só nossa, não é uma coisa pontual, isso é uma coisa já generalizada. O Sem Brasil dúvida. inteiro já está pensando Sem dúvida. nessa perspectiva. Existe hoje, de forma gradual, né, uma conscientização hoje de uma série de instituições, né, bancos, empresas, estão se dando conta da importância de desenvolver programas de educação financeira para os seus colaboradores. A Universidade de Passo Fundo é uma dessas instituições, né, que está desenvolvendo um conjunto de ações nesse sentido, né? E agora nós estamos levando para as escolas, né, escolas de ensino médio, né, especificamente nós estamos aí escolhendo o terceiro ano do ensino médio, justamente por ser esse ano de transição, né, para o mercado de trabalho. Alguns desses adolescentes e pré-adolescentes já possuem algum tipo de renda por conta de programas, estágios, projetos. Tem aquele programa Pequeno Aprendiz, exatamente. Né? E uma série de iniciativas também das empresas. Então, eles já iniciam aí nessa transição do ensino médio para o ensino superior, né, essa experiência de lidar com o dinheiro. Agora, como fazer isso de forma organizada, planejada, é isso que a educação financeira propõe. Professora Amanda, muitos desses alunos têm uma renda, como o professor Ginês falou, mas é uma renda pequena, né? Como é que a sensibilização desses adolescentes pode impactar no orçamento da família depois? Bom, o que nós buscamos explicar para esses adolescentes é que todos aqueles sonhos que eles buscam realizar ao longo do tempo, seja fazer uma viagem, seja cursar um curso superior, terão um custo. E para que eles possam conseguir arcar com esses custos no futuro, eles precisarão planejar. No momento em que eles fazem o exercício de reconhecer quanto eles ganham ou quanto suas famílias recebem, eles conseguem identificar, por exemplo, quanto pode ser gasto com cada uma das categorias que normalmente uma família consome e então perceber como eles têm que realizar os cortes nas despesas, como eles têm que ou quanto eles precisam poupar e investir para que possam, junto com as suas famílias, alcançar os sonhos que desejam. Eu gostei que a professora Amanda usou 3 palavras que eu acho que podem ser chaves, o professor me corrige se eu estou errada, que é cortar, poupar e investir.
né? É em cima disso que se trabalha a educação financeira? Sem dúvida. Os pressupostos que fundamentam, né, a montagem de um orçamento doméstico é justamente que esse orçamento nos dê a visibilidade da nossa situação financeira. Eu sempre digo que um orçamento doméstico é como uma bússola, que nos dá uma direção, que nos permite, por meio, né, da montagem desse orçamento, ter uma clareza da situação financeira, seja pessoal ou seja familiar. E as decisões de consumo devem ser tomadas a partir dessas informações financeiras. E aí, as decisões de saber gastar, saber poupar e saber investir se dá a partir da análise dessas informações. Então, o que eu preciso cortar nos meus gastos, né, para que eu não me endivide? Né? Como poupar? Né? Os economistas, os educadores financeiros, de forma geral, orientam que as pessoas economizem ou poupem de 5% a 10% da sua renda líquida, né? Justamente para criar uma poupança. E é essa poupança, por exemplo, que nos permite um estágio, eu diria, de maior maturidade financeira, que é quando você decide investir e investir seus recursos financeiros de forma inteligente. Professora Amanda, falava um pouco da questão, e o professor Ginês falou agora também, do valor, né? Tanto por cento do meu salário eu devo fazer isso. A gente escuta nos meios de comunicação e na fala do senso comum até, e que a gente deveria usar apenas 30% do nosso salário para as despesas básicas e o resto a gente deveria ter para poupar, emergências. É isso mesmo? Como é que funciona essa equação da minha vida doméstica? Bom, normalmente não há valores pré-definidos, porque cada família vai ter a sua renda, a sua restrição orçamentária e vai ter que se adequar a essa restrição orçamentária. O que a gente vê numa média da população brasileira é que normalmente 30% da renda é gasto só com despesas relacionadas à moradia. Então é muito pouco imaginar que a gente vai gastar só 30%. A gente gasta muito mais do que a moradia. A gente gasta com alimentação, a gente gasta com transporte, com saúde, enfim. Então, o que é importante é entender que vão ter custos que são fixos e custos que são variáveis e que as famílias vão ter que bem distribuir isso olhando para os seus orçamentos. Não tem, então, assim, uma recomendação. Olha, se eu fosse recomendar, eu recomendaria, por exemplo, para esses adolescentes, né, que ganham lá meio salário mínimo, né? Quanto é que eles podem ter de custo fixo? Vai lá, faz uma prestação, compra alguma coisa, compra a prestação, não compra a prestação, o que é o melhor caminho? Olha, de maneira geral, né, a gente vive, né, e é bom contextualizar isso também sociologicamente, né? Nós vivemos hoje uma grande pressão midiática na lógica do consumo, né? E, consequentemente, isso afeta os nossos adolescentes, né? A própria noção de inclusão social, de reconhecimento social, passa pela ideia do consumo. Do ter aquilo que os outros têm. Exatamente. E nós também vivemos um outro momento importante, né, diferente da minha geração, né, que é uma nova era tecnológica. E, portanto, com uma série de produtos, né, que são extremamente atraentes para essa nova geração digital. Então, é muito comum, por exemplo, que os adolescentes, o primeiro recurso que recebam, comprem um celular, um smartphone de última geração, que custa muitas vezes R$2.000, R$3.000, quando recebem, por exemplo, meio salário mínimo nos seus estágios, ou no máximo um salário mínimo nessa transição do ensino médio para a universidade. Então, acabam se endividando desde cedo, em função dessa pressão midiática, né, do consumo, que é extremamente sedutora. Então, a educação financeira também traz como reflexão temática a questão do consumismo, né? Da importância de você, muitas vezes, poupar. Poupar é exercer uma mudança comportamental, né? que exige um certo sacrifício. Que é difícil, né? Que é difícil, não faz parte da nossa lógica, né? E da lógica discursiva midiática, por exemplo. Não tenha dúvida disso. Então, a educação financeira não é apenas matemática, né? A educação financeira tem a sua dimensão filosófica, sociológica, comportamental. Por isso mesmo é uma proposta transversal que procura dialogar com as diversas disciplinas dos currículos escolares, né?
né? Abordar o tema na disciplina de português, abordar o tema na disciplina de matemática, na disciplina de geografia, história, né? É interessante hoje você, por exemplo, na disciplina de português, a análise de interpretação de textos que abordem conceitos econômicos que fazem parte do nosso cotidiano e que desde cedo a gente precisa se familiarizar com eles. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já falando mais um pouco desse assunto que eu tenho certeza que você de casa, assim como eu, ficou super interessado. Até lá. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto que incentiva o ensino da educação financeira para jovens dentro da escola. Nesse segundo bloco, continua comigo o coordenador desse projeto, o professor doutor do curso de Ciências Econômicas, Ginês de Campos, e também recebemos o bolsista, aluno do 6º nível do curso de Ciências Econômicas, Alexandre Denardi. Professor, estávamos conversando aqui no intervalo sobre como é que as oficinas acontecem. Vamos compartilhar com nossos telespectadores, porque é muito bacana esse formato. De fato, a gente tem que trabalhar com alunos do ensino médio de forma lúdica, de maneira com que os conceitos da educação financeira possam ser, de certa forma, manuseados na prática. Então, a ideia, nós chegamos na escola, dividimos a turma do 3º ano do ensino médio em grupos. Cada grupo constitui uma família, né? E nós entregamos para cada grupo um modelo de orçamento doméstico, explicamos o que é um orçamento doméstico, né? Que tem informações como receitas e as despesas mais comuns de uma família, água, luz, telefone, alimentação, condomínio, enfim, impostos, como IPTU, IPVA, material escolar, enfim. A gente monta um orçamento de forma que permita a eles ter uma ideia do que seria um orçamento doméstico de uma família, né? Então, solicitamos, portanto, que o grupo discuta e coloque na planilha, no orçamento, as informações financeiras, os valores, né, relativos aos gastos que eles supõem que os pais de fato tenham, né? E, posteriormente ao preenchimento desse orçamento, nós entregamos um contra-cheque, né, que seria, portanto, a renda da família, explicamos o que é um contra-cheque. De um lado tem o salário bruto, depois os descontos que comumente faz parte de um contra-cheque, portanto, o valor líquido, é com base nesse valor líquido que eles vão ter que adequar o orçamento. Muitas vezes eles montam um orçamento com valores superestimados, né? E que muitas vezes nem corresponde à renda da própria família, né? Nós que conhecemos um pouco da realidade socioeconômica da cidade de Passo Fundo, a gente sabe mais ou menos, né, a renda média vinculada àquele perfil de aluno, a renda média familiar, né? Então entregamos um contra-cheque e eles às vezes têm essa surpresa, mas como é que eu agora vou adequar? Eu fiz aqui um Muitos orçamento. deles nem sabem o que é o contra-cheque, Não né? tenha dúvida, né? Então não tem noções de quanto se gasta, por exemplo, com alimentação, né? Muitos desses jovens nem ao supermercado foram para saber qual é o preço do leite, do arroz, do feijão, da carne, né? Então nós precisamos ensinar essas crianças, ensinar nossos filhos a saberem quanto se gasta, por exemplo, num supermercado, né, com alimentação. E é importante dizer que nós estamos num contexto inflacionário em que os alimentos subiram de forma muito significativa. Gente, eu fui comprar leite esses dias, era R$4 um litro de leite. Exatamente. Então, sem falar dos derivados do leite, que também tem... Imagina uma família com o pai, a mãe e 2 filhos, por exemplo, né? Uma família com 3 pessoas, quanto vai gastar, meu Deus, no mês? Com alimentação, sem falar água, luz, telefone e outras despesas. Então, eles acabam ficando surpresos, tendo que adequar aquele orçamento, aquele valor determinado ao orçamento doméstico. Isso permite uma série de discussões, reflexões, debates, orientações. Entregamos cheques, né, montamos cheques fictícios, né, com bancos fictícios, de forma que possibilite eles preencherem o cheque. Muitos desses pré-adolescentes não sabem o que é o cheque, como preencher um cheque, né, para pagamento de despesas. Falamos sobre a questão do cheque pré-datado, como funciona, né, que é uma particularidade tipicamente brasileira, o uso do cheque pré-datado, enfim.
Não temos cheque pré-datado em outros lugares do mundo. De maneira geral, não se usa essa prática, né? Muito mais frequência, por exemplo, com muito mais frequência se usa o cartão de débito ou o cartão de crédito. O cartão de crédito também, explicamos, por exemplo, que, dado o contexto... E cartão de crédito também é uma coisa que esses adolescentes devem ser tentados, né? Até ofertados, os bancos. Vai lá, abre uma conta, o banco oferece o cartão. Não tenha dúvida disso. As famílias, muitos pais não sabem usar o cartão de crédito. Para você ter uma ideia, no contexto do endividamento das famílias brasileiras hoje, 60% praticamente das famílias brasileiras vivenciam algum tipo de situação de endividamento e de inadimplência. Quase 70% das dívidas tem a ver com o uso do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é uma forma de pagamento, é um instrumento de compra e posterior pagamento. Mas muitas famílias no Brasil utilizam o cartão de crédito como expansão da sua renda pessoal. E aí é o grande equívoco, o grande erro, né? Porque nós temos aí uma taxa de juros exorbitante, né? A taxa do cartão de crédito está em torno hoje de quase 500% ao ano, quer dizer, algo extremamente exorbitante que tem um impacto significativo nas dívidas pessoais e familiares. O Alexandre é bolsista Paidex, né, bolsista do projeto, e vivencia e ajuda a organizar e vivencia essas oficinas. Alexandre, compartilha conosco um pouco a experiência de ver e o que mais chama atenção nessa relação com esses adolescentes e quando eles se dão por conta, por exemplo, de que é impossível gastar o que eles estão pretendendo gastar com o salário que eles supostamente receberiam. Bom, para mim o que mais me chama a atenção é que na hora que eles precisam ajustar o novo orçamento, eles quase brigam no grupo que eles estão, na família que eles estão, na hora de cortar, porque um quer cortar alguma coisa, o outro já não concorda, então isso é bem as prioridades são diferentes. Cada um tem uma prioridade diferente e ninguém quer abrir mão das suas. E como é que tu percebe ao fim da oficina, né? Enfim, como é que tu percebe essa apropriação dos adolescentes em relação a essas preocupações financeiras, por exemplo? Bom, a maioria, algumas coisas que me chamam a atenção é que alguns se assustam até pelos impostos que existem, pelas taxas que existem no contra-cheque, no cheque também. Isso é bem interessante. O quanto é retido, por exemplo, para imposto de renda, né? Ou então no canhoto do mercado, lá embaixo vem, né? Quanto é que daquele valor tu está pagando é juro, né? É imposto, aliás. Quanto é imposto e quanto é que é o valor da mercadoria. Valores, né? Como IPVA, IPTU também são... Às vezes nem pensam que existe esse tipo de imposto. De fato, assim, a gente procura, dentro do possível, sensibilizá-los a entender a importância de respeitar o orçamento dos pais, né? Muitos pais hoje estão endividados por conta dos caprichos de consumo de seus filhos. E nós precisamos criar essa cultura financeira nesse país, no sentido de sensibilizar os pais, os filhos também, a respeitar as restrições do orçamento, né? A entender que muitas vezes não vai ser possível adquirir um determinado bem, né? Então é importante que os pais também se conscientizem, né, da necessidade de ensinar seus filhos noções básicas de educação financeira, né, conscientizando-os da importância de respeitar esses limites orçamentários, né, respeitar, por exemplo, ter um maior cuidado com as roupas, com a alimentação, né, uma série de gastos que muitas vezes são desnecessários pelo mau uso, né, muitas vezes de um tênis, de uma calça, né, um maior tempo no chuveiro elétrico, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul temos um inverno muito rigoroso e, evidentemente, esse é um período que se gasta muito com energia elétrica. As guloseimas do mercado. As guloseimas do mercado. Então, é importante que os pais entendam que a educação financeira nas escolas e também em casa, né, eles também têm um papel, como educadores, um papel importante de conscientizar seus filhos da importância de nós não sermos refém, né, de uma lógica consumista que acaba conduzindo ao endividamento e à inadimplência, o que tem uma série de desdobramentos, né, no âmbito familiar. Muitos conflitos no âmbito da família se dá pela gestão das finanças, né? E é importante que o casal saiba administrar esses recursos financeiros e ensinar os filhos a ter uma consciência crítica em relação ao uso do dinheiro.
Bom, eu quero agradecer a presença do Alexandre, a presença da professora Amanda, que estava conosco no bloco anterior, e sobretudo a presença do professor Ginês, que é parceiro, o convite, e vem sempre aqui compartilhar essas experiências bacanas e importantes, né, para a formação de um consumo consciente, de uma baixa inadimplência, né, porque o endividamento, quem compra uma casa fica endividado, mas não necessariamente inadimplente, né? Exatamente. O problema é a inadimplência, É a inadimplência. É você não conseguir pagar, né, os compromissos financeiros que você assumiu. E acho que esse é o medo que todos nós temos, né? Sem dúvida. E num contexto atual de crise econômica, de recessão, de desemprego, é muito fácil você tomar decisões, muitas vezes, precipitadas, impulsivas. E equivocadas. O que aprofunda né, a situação de crise da família nesse contexto macroeconômico adverso que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. E o Uni Aberta de hoje fica por aqui. Você pode assistir a esse e a outros programas em nosso canal do YouTube ou pelo site nextshore.com.br. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá!